Doutor Paulo Caniço, muito obrigado por ter aceito este convite para esta entrevista. Vamos ficar a conhecer um pouco do seu percurso profissional, também da dedicação da sua e dos seus na clínica que detém em Guimarães. Vamos começar pelo princípio, esta nossa conversa, que é saber quem é o Dr. Paulo Caniço. Boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite à Mais Guimarães e na pessoa do Sr. Eliseu. Essa pergunta, há várias formas de a responder, eu vou responder da forma mais comum. Paulo Caniço é esta pessoa que está aqui à sua frente, é um jovem de 32 anos, quase 33, pois faço anos amanhã, já agora, fica aqui em primeira mão, que estamos quase nos 33. Sou médico dentista de profissão. Já lá vão 10 anos, fazemos este ano 10 anos de carreira e sou um apaixonado por aquilo que faço. Tenho a felicidade de trabalhar numa área que me dá prazer e de basicamente misturar trabalho e prazer no meu dia-a-dia, o que eu considero que é algo que nem toda Que se reflete depois no resultado final, até Sim. na dedicação. Sim, reflete-se no resultado final e é para mim um privilégio que isso aconteça. Para além da medicina dentária, gosto também de muitas outras coisas, gosto principalmente de atividades ao ar livre, gosto de viajar, gosto de passar tempo em família também. Então eu acho que tem que haver também esse equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal para nos sentirmos realizados. Em que altura percebeu que a medicina dentária iria fazer parte da sua vida? Lembra-se desse momento? Sim, o meu percurso não foi tão linear como às vezes se possa pensar. Ou seja, eu não idealizei em criança ser médico dentista quando crescesse, nem nada do género. Fui fazendo o meu percurso escolar. Houve uma altura que cheguei a pensar em envergar por algo mais ligado às artes, nomeadamente a arquitetura. No entanto, a ciência e a parte de medicina também era algo que me atraía e o lidar mais com pessoas. E então acabei por chegar a ponderar entrar no curso de medicina. Depois, como me apercebi que a medicina dentária tinha uma componente mais técnica também, mais do que a medicina, e também uma componente, podemos dizer, artística, eu decidi entrar no curso de medicina dentária. Portanto, é mesmo essa questão de muitas pessoas se preocupam muito com a questão estética, que é relevante, mas em conversas anteriores falava da questão da saúde oral ser primordial. Depois as pessoas podem se focar também na estética, porque essa também é relevante, mas primordial é a questão da saúde oral. As pessoas têm esta consciência de que a nossa saúde depende muito da saúde oral que nós temos? Sim, eu penso que existe essa consciência. No entanto, eu acho que o que se passa hoje em dia é um bocado o espelho do que é a sociedade em geral. Então, hoje em dia vive-se muito com aparências, digamos assim. Então é importante contextualizar, às vezes, aquilo que as pessoas pensam num determinado momento e no contexto que existe global. Então, hoje em dia dá-se, por vezes, mais importância àquilo que é mais superficial em detrimento do que é mais profundo. E isso acaba por acontecer também na saúde oral. Lá está, como acaba por ter uma grande componente estética associada, por vezes as pessoas confundem as duas coisas. No entanto, é aquilo que eu costumo dizer, se nós não tratarmos primeiro da parte de saúde e da parte funcional, nós não conseguimos devolver a parte estética também, pelo menos de uma forma duradoura no tempo, que é aquilo que se pretende. Então o que as pessoas têm que entender é que se existe um problema de saúde, normalmente esse problema de saúde está associado também a um problema estético, porque se nós formos a avaliar de forma profunda o que é estético, a natureza criou a estética
se não for estético, não vai ter saúde. Então é quase como um puzzle que se une no final. Se nós devolvemos a funcionalidade a um sorriso, vamos também devolver a estética a esse sorriso. Por exemplo, alguém que perdeu um dente anterior, por exemplo. Perdeu esse dente anterior, esse dente faz falta do ponto de vista funcional, não é? Porque os dentes anteriores são feitos para rasgar os alimentos e tudo mais. No entanto, a pessoa que perde esse dente, num primeiro momento, procura-nos por uma questão estética e não tanto porque necessita dele para comer logo numa primeira instância. Então, nós automaticamente, ao devolvermos a função, nós estamos também a devolver a estética. Acho que a natureza funciona assim em todos os prismas. É a mesma coisa que eu se tivesse 7 dedos numa mão. Isso não ia ser estético, porque salta à vista como sendo algo atípico. Então, é basicamente a mesma coisa. Ou tendo só um, se eu só tivesse um dedo, olhavam para a minha mão e não ia ser uma mão estética, não é? Devolvendo a funcionalidade, vamos devolver a estética porque vai de encontro àquilo que toda a natureza criou. Olha-se nesta altura para a saúde oral com a importância que ela tem? Falando em termos políticos ou em termos da sociedade? Da sociedade. Primeiro vamos à sociedade, depois podemos ir à questão política também. Não faço questão de entrar por aí, mas se quiserem posso também dar a minha opinião, claro. Eu penso que ainda não. Principalmente em Portugal, eu acho que ainda não atingimos o ponto que a saúde oral merece estar. Isso por vários fatores, mas lá está, eu tive a oportunidade... Porque na sociedade nós encontramos regularmente pessoas com problemas dentários e normalmente é esse o problema que eles resolvem no fim da linha, portanto depois de resolverem outros problemas de saúde, provavelmente não veem a saúde oral como tão relevante quanto ela é. Sim, e lá está. Por isso é que eu estava a fazer a questão se é uma questão política ou mais em termos sociais, porque ao fim e ao cabo as duas acabam por estar interligadas. Porque, por exemplo, o facto da medicina dentária ser uma área quase totalmente privada em Portugal, isso acaba por afetar a percepção das pessoas em relação à verdadeira importância dela na saúde geral. No entanto, está mais do que provado, e toda a área médica sabe disso, de que a saúde oral acaba por contribuir para o agravamento ou para a melhoria de muitas outras áreas da saúde, nomeadamente a parte cardiovascular. Por exemplo, uma infecção dentária pode provocar problemas a nível cardiovascular, uma gengivite também. Algumas doenças sistémicas primeiro dão sinais na cavidade oral, ou seja, é possível um diagnóstico precoce de outras doenças mais graves através de um diagnóstico através da cavidade oral. Eu defendia que a saúde oral estivesse mais presente no Serviço Nacional de Saúde. Sim, completamente. Isso tem sido bandeira da Ordem dos Médicos Dentistas até, e tem lutado nesse sentido, porque lá está, vai permitir o acesso à saúde oral, principalmente a pessoas que não têm a possibilidade de outra forma. A medicina dentária, para todos os efeitos, é uma área com muitos custos operacionais envolvidos e ainda é considerada uma área relativamente cara para as pessoas fazerem tratamentos totalmente de forma privada. E desta forma, se o Serviço Nacional de Saúde conseguisse absorver pelo menos os tratamentos mais básicos, como seja tratamento de infecções, cáries, controlos semestrais, isso seria bom para toda a gente, inclusivamente para todo o mercado privado que existe, porque também há sempre essa conversa de que muitas vezes introduzirem no setor público a medicina dentária poderia eventualmente asfixiar a medicina dentária privada. Eu não concordo todo, porque só ia consciencializar mais as pessoas a procurarem depois tratamentos mais complexos, que acabaria por ser o que as clínicas privadas iriam proporcionar. Isso já acontece noutras áreas da saúde e acontecer na medicina dentária seria ótimo também para nós. Há 6 anos decidiu abrir a sua própria clínica, portanto ainda muito jovem.
e posicioná-la de forma completamente diferente. Por exemplo, não recorrendo de forma sistemática aos seguros de saúde. Portanto, é uma forma diferente de olhar a saúde oral. E porquê? A saúde dentária. Sim, eu na altura teria 26, 27 anos que decidi abrir a Esmalte Clinic e eu vinha de um histórico de trabalhar numa clínica que trabalhava tinha muitos acordos com seguradoras e planos de saúde, pronto, um modelo de negócio mais assente nesse sistema. No entanto, acabei por me aperceber que para nos permitir prestar um serviço de qualidade ao paciente e tratamentos realmente integrados, não nos é permitido atender 10 pessoas se nós trabalhamos com planos de saúde e seguros de saúde. Ou seja, durante o meu dia, é raro o dia em que eu atenda mais de 8, 10 pacientes. Porque as consultas têm que ser demoradas para nós nos apercebermos da expectativa do paciente, percebermos qual é realmente o problema dele, delinearmos um plano de tratamento adequado para ele. Tudo isso requer tempo e como se sabe, tempo é dinheiro, não é? Tudo isto é também um negócio, não é? Então, eu percebi-me quando trabalhava anteriormente nesses grupos de clínicas que, tendo em conta aquilo que é pago pelo seguro que o paciente tem, não é permitido, porque não é viável economicamente, fazer consultas de 1h30, 1 hora, porque a empresa não irá aguentar. Então, somos obrigados a atender 20, 25, e isso não nos permite dar a qualidade que eu penso que em saúde deveria ser. A qualidade só deveria ser uma, que é alta qualidade. Ou seja, e toda a gente deveria ter acesso a esse tipo de cuidados de saúde. E sente que foi a forma certa para se posicionar no mercado? Sim, inicialmente não foi fácil, eu arrisquei um bocado, na altura aconselhei-me também tanto com colegas mais experientes como com amigos da minha idade. Infelizmente ninguém me empurrou para a frente e me disse: vai, acho que fazes muito bem, acho que é esse o caminho. Toda a gente me criou condições de mercado, me disseram-me que o futuro seria clínicas com seguradoras, que as seguradoras iriam asfixiar todo o mercado de medicina dentária, que clínicas totalmente independentes não iriam sobreviver nem teriam lugar no mercado no futuro. No entanto, o que eu pensei para mim foi: se será para continuar a trabalhar desta forma para o resto da minha vida, eu prefiro mudar de profissão, porque vai um bocado contra os meus valores e mesmo aquilo que eu fazia eu aos poucos estava a perder o prazer pela minha profissão. Então pensei, se é para arriscar, vou arriscar ainda jovem, porque a vida é longa e terei mais margem de manobra. Foi isso que fiz e felizmente as coisas correram bem e estamos cá hoje para contar a história, não é? E entretanto a clínica foi crescendo. O número de profissionais também, o espaço foi crescendo. Sim, nós começamos, lá está, arrisquei com riscos controlados, como é óbvio, com os pés assentes na terra. Então começamos com uma estrutura pequena, eu como principal médico a abranger várias especialidades, mas sempre mais afunilado numa das áreas, que eu mais executo, que é a ortodontia e reabilitação estética. E gradualmente, à medida que as coisas foram crescendo, fomos também colocando mais profissionais, fazendo crescer a equipa, cada um também especializado mais numa área. E entretanto, o ano passado, houve a oportunidade de fazer obras para expandirmos, abrimos mais gabinetes, investimos em tecnologia também e queremos continuar a crescer também. Essa tecnologia que é cada vez mais fundamental para se prestar um bom serviço. O que é que destaca daquilo que dispõe atualmente na clínica? Sim, é assim, em termos de tecnologia era algo que
que a mim me deixava apreensivo no início, porque eu sabia que eu precisava de tecnologia para prestar cuidados de excelência, mas por outro lado nós ainda não tínhamos tempo de mercado nem possibilidade de investir nesse tipo de tecnologia. Ou seja, eu sabia o que era necessário para nos colocar na vanguarda da medicina dentária, mas por outro lado existe todo um planeamento financeiro que tem que ser feito e então deixava-me apreensivo, porque hoje em dia as coisas evoluem a uma velocidade tão rápida que eu tinha receio de não conseguir acompanhar isso que estava a acontecer. Felizmente isso nós conseguimos, e hoje em dia dispomos de radiologia tanto em 3 dimensões, portanto temos um TAC dentro da clínica que nos permite fazer exame ao paciente e ver em 3 dimensões toda a parte óssea do paciente antes de fazer cirurgias e mesmo outros procedimentos. Antes nós terceirizávamos esse tipo de serviços a um centro radiológico. Hoje em dia temos esse conforto para o paciente fazer lá, e mesmo a meio de alguma cirurgia, se precisarmos, está ali ao lado para nós executarmos tudo de forma mais segura. Temos um estudo fotográfico onde nós recolhemos todos os dados do paciente na anamnese, ou seja, na primeira consulta é feito todo fotos, vídeos, moldes do paciente, ou seja, para depois o caso ser estudado de forma calma, sem ser na frente do paciente, ou seja, recolhemos os dados, o paciente vai embora, nós depois do caso estar todo planeado voltamos a chamar e de forma bem didática mostramos todo o plano de tratamento com imagens do próprio paciente para ele ter toda a expectativa ajustada em relação ao seu tratamento. Recentemente adquirimos também um scanner intraoral, que é para vocês entenderem, muita gente ainda não sabe, pelo menos da parte do paciente, do ponto de vista do paciente, não sabe bem o que é que isso é. Basicamente é uma máquina que lê a boca do paciente e permite-nos criar um modelo em 3 dimensões da boca do paciente no computador. Então isso depois pode ser impresso numa impressora 3D e todos os trabalhos que têm que ser executados na boca do paciente são executados nesse modelo e depois isso é transferido para a boca do paciente. Elimina aquela necessidade de fazer os moldes que muitas vezes, por exemplo, pessoas que têm reflexo de vómito aumentado não suportam esses moldes, em que temos que pôr uma espécie de uma plasticina na boca do paciente e tudo mais. Hoje em dia não, hoje em dia escaneamos, fazemos um scanner da boca do paciente, não temos que armazenar em termos físicos nada, tudo está numa cloud. Isso segue logo para o laboratório pela internet, ou seja, não precisa do laboratório andar a vir buscar o trabalho, ou seja, agiliza as coisas, permite-nos um armazenamento mais simples, é mais fidedigno em termos de definição também e é mais confortável para o paciente também. Há pouco passamos um pouco à frente da questão política. As crianças nas escolas, por exemplo, recebem cheques dentistas, são-lhes atribuídos esses cheques para terem algum cuidado com a saúde oral. Mas há mais que deveria ser feito para que essa sensibilização acontecesse de forma mais real. Sim, é assim, o programa do cheque dentista já existia antes de eu entrar no mercado até. Foi algo que parece-me que foi assim um pé dentro da... A medicina dentária sempre tentou, como eu disse, a Ordem dos Médicos Dentistas tem sempre tentado isso, entrar no Serviço Nacional de Saúde. E então a parte do cheque dentista penso que foi ali um acordo para já se ir colocando um pé dentro disso. Acontece que com o passar do tempo, por exemplo, o cheque dentista funciona de uma forma que a criança aos 6 anos, aos 10 anos e aos 13 anos tem direito a 3 cheques dentista. E cada cheque dentista tem um valor atribuído e existe uma série de tratamentos que podem ser feitos dentro desse cheque dentista. No entanto, o valor que eles atribuíram a cada cheque dentista não é viável em termos de custos operacionais para aquilo que tem que ser feito. Talvez no passado, eu não sei desde quando é que existe cheque dentista, mas talvez no passado esse valor fizesse sentido. No entanto, tem claramente que ser atualizado ou criar um programa semelhante que o venha substituir de forma mais eficiente. Isto porquê? Porque faz-se sempre estatísticas todos os anos e mais de metade dos cheques dentistas acabam por não ser utilizados.
E isso acaba por ser lamentável, porque toda a gente tem direito e são os médicos de família que têm que encaminhar as crianças para receberem o cheque dentista, ou seja, ele é emitido pelo médico de família, então tem que se tentar perceber onde é que está a falhar. Nas escolas, muitas vezes, eles recebem-nos nas escolas e as professoras distribuem lá, em algum momento, mas a verdade é que não se entende porque é que existe uma percentagem tão grande que ainda não o utiliza. Eu acho que isso prende-se muito, e eu falei nisso até no artigo que escrevi com vocês na última edição, prende-se muito com a percepção das pessoas e a valorização que dão realmente à saúde oral. Ou seja, acho que tem que se primeiro educar as pessoas no sentido de valorizarem a saúde oral e só depois começar a criar programas de incentivo para as pessoas realmente cuidarem dela. Porque o básico, e o cheque dentista será para abranger o básico, não é? Ou seja, cáries que a criança possa ter, cuidados de higiene, etc, etc, detectar algum problema precoce mais completo, mas depois isso irá transitar para fora do cheque dentista. Mas eu acho que o primeiro ponto tem que ser consciencializar as pessoas e nisso as escolas poderiam desempenhar, na minha opinião, um papel bem mais preponderante. Porque estamos a falar de crianças, não é? A mudança de mentalidades até na nossa sociedade passará por aí. E também não adianta muito entregar cheques de dentista se não se trabalha ao nível da sensibilização, nomeadamente da alimentação das crianças, ou de, por exemplo, elas lavarem os dentes após as refeições na escola, o que não acontece na maioria das vezes. Eu penso que antes da pandemia que já estavam a introduzir essa ideia de as crianças terem uma escova na escola e à hora do almoço irem escovar. Mas depois, com a entrada da pandemia, isso perdeu-se, na altura, por motivos óbvios, só que, entretanto, nós questionamos sempre, quando temos crianças e os pais e tudo mais, alguns mesmo em colégios privados, não em escola pública, e realmente isso perdeu-se. Deixaram de implementar e não se percebe porquê. Parecia que já estavam aí no bom caminho, mas entretanto a pandemia fez esquecer Era a altura de lembrar que é necessário corrigir esse caminho, não é? Era só que, claro que nós no dia-a-dia temos sempre também o nosso papel de educar o paciente, os pais, mesmo as próprias crianças e tudo mais. Mas é pouco tempo de contacto, ou seja, quem tem mais tempo, se formos a analisar bem as coisas, quem tem mais tempo de contacto com as crianças são os professores na escola. E os pais em casa também, porque eles copiam muito os hábitos dos pais, não é? Mas eu penso que principalmente as escolas deveriam fazer esse forcing para mudar os hábitos, até porque se em casa o hábito também não estiver a acontecer, a própria criança também pode criar alguma influência depois em casa. Sente que transforma vidas com o seu trabalho? Sim, isso é uma das coisas que me dá mais prazer no dia-a-dia, é isso, e que lá está, que anteriormente eu tinha a noção de que a medicina dentária tinha esse poder, mas sabia que da forma com que eu a estava a praticar antes da esmalte clínica, isso não me era possível, porque aquilo que nós fazemos hoje em dia não é uma medicina dentária de tratar dente a dente ou problema a problema à medida que vão surgindo. É de uma forma integrada para o paciente entrar na nossa clínica e quando ele tiver alta e sair de lá, ele vai estar reabilitado tanto em termos funcionais como em termos estéticos e a seguir ele só precisa de voltar 2 vezes por ano para nos visitar uma consulta de check-up tranquila. Então muitas vezes aparecem-nos pacientes em estados emocionais, já nem falo da parte funcional, dificuldade de mastigação, mas sim em termos emocionais. Alguns são seguidos pela área da psiquiatria, psicologia, e no fundo o nosso contributo para a autoestima dessas pessoas é tão grande que no dia em que eles acabam o tratamento, alguns deles choram mesmo. E isso é, nós às vezes choramos com eles, não é? Pelo menos eu e as minhas assistentes, que somos lágrima fácil,
e às vezes criam-se ali conexões, algumas, posso dizer, para já, para uma vida, até ver. E esse é outro dos pontos fortes da clínica que criou, é essa relação com o paciente. Como é que a define? Sim, é assim, eu defino a minha clínica como uma clínica familiar, de vanguarda, com alta tecnologia, mas sobretudo familiar, onde as pessoas se sentem acolhidas, se sentem que toda a gente que lá está, da equipa, está consciente do problema delas e está a viver o problema delas junto com elas, no sentido de o resolver. Então eu acho que isso é um grande diferencial, apesar de que em saúde não deveria ser, não é? Porque toda a gente que trabalha na área da saúde deveria ter essa componente humana e de ter a sensibilidade de perceber pelo que é que aquela pessoa está a passar, mas infelizmente isso acaba por não acontecer e o facto de nós termos essa atitude perante os nossos pacientes acaba realmente por ser um diferencial. Pelo menos, não sou eu que digo, mas sim eles próprios elogiam-nos essa parte e dizem-nos que realmente somos diferentes nesse aspecto e que eles se sentem bem lá. Quanto ao futuro, a Esmalte Clinic, o futuro da clínica passará por onde? Sim, o futuro. Neste momento, lá está, nós fizemos uma expansão há pouco tempo, estamos mais uma vez com os pés bem assentes na terra, mas eu acho que os negócios que não crescem, ou crescem ou morrem, então nós para já queremos continuar a crescer, continuar a especializar cada vez mais a nossa equipa. Em termos de tecnologia, neste momento não há assim algo que já esteja bem assente no mercado que eu acho que nos faz falta. Mas está no meu horizonte, a médio prazo, talvez entrar no mercado de formação e acoplar um centro de formação à Esmalte Clinic, porque eu acho que a nova geração, que podemos ensinar realmente algo à nova geração. O conhecimento deve ser partilhado. Sim, acho que o conhecimento deve ser partilhado e é algo que também me dá bastante prazer, porque ao fim e ao cabo eu gosto de comunicar com o paciente, mas a comunicação com o paciente é sempre uma comunicação não tão especializada, porque nós temos que nos fazer entender, não é? E na verdade, se é uma área que nos apaixona, é sempre mais apaixonante falar com um colega sobre essa mesma área do que falar com um paciente, porque temos que tornar tudo por palavras que ele vai entender, porque essa é outra das questões que acontece muito em saúde e que temos muitos pacientes que nos contam, que é explicaram-me, mas eu não percebi nada. Assim, o paciente se vai embarcar num plano de tratamento altamente complexo, que vai ser dispendioso, que vai demorar tempo, ele tem que entender de alto a baixo qual vai ser o percurso de viagem. Então eu não consigo visualizar as coisas de outra forma. Depois nós acabamos por, a forma como eu próprio consumo serviços é um bocado a forma como eu também tento transmitir os nossos serviços. Portanto, colocar-se no lugar do paciente. Exatamente. Então eu ponho no lugar do paciente, se eu fosse fazer este tipo de tratamento, o que é que eu gostaria que me explicassem? E na verdade eu gostaria que me explicassem tudo. Pronto, então é isso que nós fazemos, apesar de haver muita gente que simplesmente, doutor, eu confio, você é que sabe, não precisa me explicar nada, mas é sempre importante a pessoa estar consciente, porque isto é uma área médica, existem expectativas que têm que ser ajustadas e as pessoas têm que estar conscientes de tudo o que envolve, porque não é matemática, é saúde, é biologia e há coisas que podem acontecer que ele tem que estar consciente. Falou há pouco em viagem, portanto a medicina dentária que também o leva com regularidade até Luxemburgo. Sim, exato. Pronto, nós estamos a focar mais na Esmalte Clinic, mas que surgiu, lá está, há 6 anos, que foi em 2017. Em 2019 eu decidi também criar um projeto no Luxemburgo. Esse já não é um projeto só meu, é meu e de mais dois amigos, porque achamos que seria um bom mercado para nós trabalharmos. Nós já recebíamos muitos pacientes imigrantes que gostavam de fazer os seus tratamentos em Portugal, então quando vinham de férias já nos procuravam.
por vezes surgia aquele comentário, deviam abrir no Luxemburgo. Um dia surgiu a oportunidade, nós decidimos avançar com esse projeto e já lá vão quase 4 anos. Fazemos agora 4 anos também agora no próximo mês. E tem corrido bem, o feedback tem sido ótimo. Fez-me também perceber que a medicina dentária em Portugal está realmente muito, muito evoluída e que, na minha opinião, é uma das melhores da Europa. Talvez por esse mercado, por ser integrada totalmente num mercado privado e de aumentar a competitividade, ou seja, não é tudo mau. Mas comparativamente, por exemplo, à medicina dentária do Luxemburgo, a medicina dentária portuguesa está muito mais à frente. Então nós achamos que poderíamos elevar também o patamar lá, oferecendo o mesmo tipo de serviços e criando uma clínica com os mesmos ideais, e realmente tem corrido bem. O que é que as pessoas devem fazer regularmente para estarem saudáveis? Assim, saudável, considerando a saúde oral, sim, obviamente. Claro. Assim, o básico, eu penso que toda a gente, e também já tive a oportunidade de falar disto consigo, eu penso que toda a gente tem conhecimento do que é que deve ser feito em termos básicos para ter uma boa saúde oral. Mas que não faz, muitas vezes. Que não faz, muitas vezes, exato. Ou pelo menos com a disciplina que deveria ser feito. Que é ter hábitos de higiene regulares, ou seja, no mínimo. Óbvio que o ideal seria também à hora do almoço existir uma escovagem, mas 3 escovagens por dia ou 2 de manhã e à noite, após as refeições, e ter também cuidado com a alimentação, evitar alimentos com altos índices de açúcar e visitar o seu médico dentista regularmente, porque há problemas que não geram dor. Quando existe um problema de saúde que não gera dor, a dor é sempre uma proteção que nós temos. Quando algo dói, nós procuramos ajuda. No entanto, por exemplo, na saúde oral isso acontece. A segunda doença mais prevalente é uma doença que se chama periodontite, que é uma doença que destrói os tecidos, tanto gengiva como osso, que suportam os dentes. Isso não dói e, se for detectado precocemente por um médico dentista, é facilmente tratado. No entanto, quando já é tarde demais, pode ser desastroso e levar até à perda dentária total. Então é por isso que essas visitas regulares de 6 em 6 meses são importantes, porque por vezes está algo a desenvolver-se que a pessoa não detectou ainda. Então esses 3 pilares, higiene, alimentação e visitas regulares, são pilares essenciais para uma manutenção de uma boa saúde oral. E para além disso são pilares que não são muito dispendiosos, ou seja, vão contra aquela ideia geral na sociedade de que a medicina dentária e ter uma boa saúde oral é caro. Não é caro. Se fizermos estas 3 coisas, 2 visitas regulares ao médico dentista por ano cabem em quase todos os orçamentos familiares de Portugal. Okay? Então eu penso é que as pessoas descuram-se nessa parte e, a partir do momento em que se começam a descurar, começa uma bola de neve de problemas a gerar-se, que depois aí sim, para nós resolvermos, já é bem mais complexo. E porquê é que as pessoas, muitas delas, não gostam de ir ao dentista? Ok, porquê é que não gostam? Pensei que me ia perguntar porquê é que se descuram, que isso já era uma pergunta bastante... Mas podemos começar por aí até. Porquê é que se descuram? Sim, eu acho que isso depende de cada... Cultural? É uma questão cultural até? Ou... Talvez. Talvez seja cultural, é muito individualizado, ou seja, vai depender muito de pessoa para pessoa, mas eu acho que bate tudo no fundo naquilo que já falámos, que é quanto realmente as pessoas valorizam. Mas a outra que me fez... A outra era porque é que não gostam de ir ao dentista. Poucas pessoas, têm poucos amigos que gostam de ir ao dentista. Sim, a medicina dentária, talvez junto com a obstetrícia, são as 2 áreas, na minha opinião, mais invasivas, porque a nossa boca é algo bastante íntimo. Então é sempre desconfortável estarmos numa cadeira de boca aberta com alguém a observar-nos e a mexer-nos dentro da nossa boca. Diferente de outras áreas médicas, por exemplo, de dermatologia, a nossa pele, ou seja, é algo que nós já estamos habituados a que toquem no nosso braço e na nossa pele.
Então eu penso que seja por isso, mas também por um contexto histórico de que, infelizmente, a medicina dentária evoluiu muito e muito rapidamente, porque realmente antigamente, e nós ainda apanhámos muitos pacientes dessa geração em que a anestesia era quase inexistente, os tratamentos eram quase todos à base de extração dentária. Lá está, não quer dizer que fosse errado para aquela época, porque tudo o que é feito tem que ser contextualizado em termos temporais, mas isso realmente criou alguns traumas psicológicos nessas gerações que depois foram sendo transmitidas às gerações seguintes gradualmente, e felizmente nós agora já estamos a desconstruir isso tudo e a maioria das crianças já associa a cadeira do dentista a algo até divertido, muitas vezes. Nós também tentamos que isso seja dessa forma. Isto para nós terminarmos esta nossa conversa, o dentista é um amigo que está sempre lá para ajudar? Sim, sim. Acho que esse é o papel de qualquer profissional de saúde, é estar pronto sempre a ajudar quem nos procura. E no nosso caso, eu tento que todos os pacientes, quando entram na minha clínica, a maioria deles não são meus amigos, mas quando saem, pelo menos com os seus planos de tratamento finalizados, eu vejo neles mais um amigo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Muito obrigado.